Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Eu vou pedir só para baixar um pouco, por gentileza. É muito bom estar aqui nessa noite mais uma vez. E é uma honra para mim poder compartilhar desse tempo com vocês novamente. Quero desde já agradecer aos pastores dessa igreja maravilhosa, pastor Edson, Viviane, muito obrigado. Agradecer a todos os pastores que estão aqui presentes, pastor Emerson, Mota, Carreira, estou falando pelo sobrenome. E o pastor Ricardo, muito obrigado por tudo, por todos que compõem essa obra maravilhosa, amém? Quero trazer um abraço do meu pastor Carlos Eduardo e da Evelyn para vocês e dizer que eles estão com saudades. Pastor Carlos Eduardo, meu pastor, esteve aqui há um tempo atrás, não é verdade? Fiquei sabendo que foi muito bom. E graças a Deus por isso, amém? Queridos, vocês estão animados? Amém. Eu gostaria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia em 3 de João, lá no versículo 2, e eu quero falar nessa noite sobre prosperidade emocional. Eu gostaria que você colocasse a sua atenção sobre este momento, né? Porque o culto já começou desde o momento que todos nós nos reunimos aqui, o louvor começou a tocar, o culto ele já começou. E eu gostaria de pedir a sua atenção nesse momento para que nós consigamos pensar de uma forma junta, onde nós experimentemos de coisas maiores da parte de Deus, amém? A distração, ela é inimiga da unção e nós podemos perder aquilo que Deus ele tem para nós nesta noite. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Bom, existem muitos pensamentos que podem fazer com que nós tenhamos ações que possam fazer com que nós retrocedamos diante do avanço que Deus ele já preparou para a minha vida e para a sua vida. E sabe, às vezes eu fico vendo as pessoas, eu fico reparando em algumas pessoas e eu vejo que muitas pessoas, elas estão muito mais preocupadas com o adversário, com qualquer outra coisa que se levante contra elas, mas elas não se preocupam com aquilo que elas pensam e com aquilo que elas falam. E a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara que todo o nosso pensamento ele pode trazer a consequência de uma palavra que possa fazer com que você possa avançar ou retroceder. Amém? E uma das coisas que eu quero tratar com você nessa noite é que quando nós pensamos de uma forma errada, certamente você falará de uma forma errada. E a questão de pensar certo ou pensar errado, eu já quero até indicar esse livro para você. Se você ainda não leu esse livro, procure na livraria, porque esse livro é muito bom, amém? E quando nós começamos a entender sobre esse assunto, sobre prosperidade emocional, muitas coisas ainda não se manifestaram na vida das pessoas, justamente por falta do conhecimento que elas podem obter quando elas começam a pensar certo, ou seja, quando a palavra ela cai de uma forma reveladora no nosso coração, o nosso espírito é o primeiro a começar a reagir mediante aquilo que está sendo pensado. Por quê? Nem sempre você conseguirá executar uma ação do Espírito se você não preparar primeiramente a sua alma, você não preparar os seus pensamentos. E muitos resultados ainda não aconteceram, e eles não aconteceram justamente por conta do fato de nós não colocarmos o nosso pensamento para funcionar de uma forma correta. E aqui em 3 de João, no versículo 2 diz: amado, eu oro para que você tenha boa saúde, e tudo lhe corra bem, assim como anda bem a sua alma. Agora preste atenção numa coisa. Um dos princípios que eu quero trazer nessa mensagem é fazer você entender uma coisa. Certos pensamentos podem fazer você entrar numa zona de conforto, e você pode acabar se acostumando com a situação em que você está vivendo. Mas uma mudança de pensamento pode te tirar de lá e te levar para o extraordinário. Eu vou tentar repetir para ver se você consegue se animar um pouco mais. Certos pensamentos podem te colocar numa zona de conforto, onde você pode achar que o extraordinário já aconteceu, mas você está vivendo ainda na provisão. Mas quando você começa a mudar os seus pensamentos, ou seja, quando uma mudança de comportamento começa a se manifestar dentro de você, os seus pensamentos começarão a te tirar de lá, e você começará a experimentar um nível acima do extraordinário.
Por quê? Porque muitas vezes nós estamos muito mais fadados a viver diante da provisão, achando que a provisão é o teto para a nossa vida, mas na verdade a provisão é boa. Mas até o momento que você conhece o extraordinário, porque quando você começa a conhecer o extraordinário, a provisão, ela começa a ser conhecida por você como um tempo onde você teve para sobreviver, onde você foi sustentado. Mas na verdade, a Bíblia está dizendo que Ele deseja que tudo vai bem, assim como vai o seu pensamento, ou seja, a sua alma. Entenda uma coisa, o primeiro passo para que nós consigamos obter resultados sobrenaturais nunca vai depender daquilo que temos, e sim como nós pensamos e como nós reagimos. Se você for olhar por várias vezes, a Bíblia vai nos mostrar, em muitas ocasiões, de que muitos protagonistas tiveram resultados sobrenaturais, e não foi porque eles tinham uma arma muito potente, e sim eles tiveram um pensamento para reagir diante de uma situação. Por exemplo, quando você olha Moisés ali, levando o povo para a terra que mana leite e mel, a Bíblia diz que quando eles chegam ali diante daquele mar, o povo começa a se sentir comprimido. Por quê? Porque eles sabiam que existia um exército vindo atrás deles. Agora, entenda uma coisa comigo. Todas as vezes que você começar a analisar de que Deus, Ele tem algo para estabelecer na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer dentro de mim e de você é começar a entender de que quando Deus Ele pensa algo sobre nós, nós precisamos corresponder ao que Ele pensa. E quando você começa a corresponder ao que Deus pensa, a primeira coisa que vai cair no teu coração é: eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Porque o seu pensamento vai reagir com a conduta daquilo que a Bíblia está dizendo sobre você. Agora, entenda isso. Quando Moisés e o povo estavam ali diante daquele mar, havia um instrumento nas mãos de Moisés que não era um instrumento ungido. O cajado não era ungido, o cajado não era algo extraordinário. Mas a ação que Moisés teve diante do cajado fez com que algo extraordinário acontecesse diante de algo comum. Por que muitas vezes nós estamos esperando com que Deus Ele dê sinais, quando na verdade a Bíblia diz que os sinais o seguem? O protagonismo de realizar as obras de Deus se encontra quando você sabe administrar aquilo que Ele já te deu, a unção. Presta atenção nisso. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 17: e os sinais é uma condição, hão de seguir os que creem. Ou seja, existe uma condição para que você consiga desenvolver os sinais na sua vida. Como? Quando as suas crenças passam a estar estabelecidas. Quando isso acontece? Quando a sua alma e o seu pensamento, eles conseguem subjugar a palavra até que eles entendam que aquilo que era provisão passa a ser extraordinário. A provisão, ela não pode deixar você na condição de vê-la como teto. Por quê? Todas as vezes que nós vemos a provisão como teto, o nosso coração vai se achar na posição de encostar naquilo e depender daquilo e se contentar com aquilo. Mas quando você começa a manifestar um pensamento bom, você começará a perceber de que Deus, Ele sempre vai levar você a olhar para um nível acima. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como o homem se vê no coração, Provérbios 23:7, assim ele se torna. Na verdade, o fato é, quando você começa a esticar a mentalidade na palavra, o que vai te trazer um novo resultado não é a condição que colocam para você, e sim como você está se vendo. Por que eu acho importante falar sobre prosperidade emocional? Porque na verdade o que vai desencadear para você experimentar aquilo que já existe na sua nova natureza é a forma como você conduz os seus pensamentos para pegar aquilo que é teu. Existem muitas pessoas que ainda não conseguiram se apropriar daquilo que já existe. Na verdade, a bênção de Deus sobre nós já é algo decretado por Ele, não é por você nem pelo que você faz, e sim pela natureza que você decidiu ter, confessando Jesus. Mas entenda bem, para que nós consigamos perceber de que a manifestação dessa bênção, ela precisa ser apropriada, isso começa a se dar no dado momento que você começa a se ver. Por quê? Porque a sua natureza te permite, mas a sua alma diz que não é para você. Mas quando você começa a trazer para o seu pensamento um renovo, como diz em Romanos 12:2, você começa a manifestar um desenvolvimento mental. Então, na verdade, a Bíblia nos ensina por meio de Paulo
que o desenvolvimento mental é o primeiro ponto para você enxergar aonde Deus quer que você chegue. Às vezes estamos tão preocupados com as questões espirituais, e uma vez eu estava conversando com o pastor Edson, e simultaneamente nós estamos passando por um tempo onde nós estamos pregando sobre a bênção do Senhor. Eu não sabia que ele estava pregando sobre isso, nem ele sabia que eu estava pregando sobre isso. E nós nos encontramos alguns dias atrás, lá na região de Assis, e nós conversamos sobre isso. Eu mostrei uma mensagem minha, e ele começou a mostrar uma mensagem dele que calhou sobre o mesmo assunto. Agora entenda uma coisa: há relatos bíblicos que dizem que a bênção de Deus, ela passa a te seguir. Agora, para que a bênção de Deus ela seja a manifestação de Deus, a única dependência que você tem para isso acontecer é a forma como você governa as suas emoções. Por quê? Porque a bênção de Deus é uma natureza consumada em Deus em você. Só que para que eu tenha um processo para possuir a bênção de Deus, eu preciso conhecer que na verdade, aonde eu estou, aonde eu resido, qualquer lugar que eu esteja, todos esses lugares começarão a se desenvolver, porque a bênção de Deus começará a me seguir e a se manifestar por causa da minha vida, por causa da sua vida. Por quê? Porque na verdade não há uma separação entre a bênção de Deus se mover nos céus ou na terra. Não, na verdade, quando a bênção de Deus ela foi designada para você, o primeiro lugar que você precisa entender, que é o lugar de ponto de contato, é a manifestação da sua crença. Porque Deus ele não vai utilizar armas que façam com que você tenha coisas sem que você ligue naquilo que você quer. Presta atenção, Marcos capítulo 5, versículo 28, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela estava se vendo curada. Então, o primeiro passo para nós entendermos esse assunto, para que você tenha uma manifestação pautada naquilo que você está desejando, você precisa colocar a sua fé e se apoiar em algo para que tenha algo para ser ligado sobre aquilo que você crê. Primeiro ponto, ela começa a desenvolver um bom pensamento, versículo 28, porque dizia consigo mesma. Marcos 5, 28, porque dizia consigo mesma. Ou seja, ela estava ali conversando com as suas próprias emoções, ela não estava orando. Ela não estava pedindo para Deus para se manifestar algo no corpo dela. Ela estava dizendo, bom, eu preciso pensar como eu posso adquirir aquilo que está nele. Primeiro ponto, para você arrancar algo que já te pertence para se manifestar em você, você precisa ligar as suas emoções em algo que te dá resultado. Aonde ela se apoiou? A Bíblia diz em Marcos 5:28, porque pensava. Tem uma tradução que eu gosto que diz, porque dizia consigo mesma. Entenda uma coisa, o exercício do falar, além de ser espiritual, que você sabe que confessar e crer é algo que vai te dar resultado, cientificamente falando, é o que vai dar sustentabilidade para a sua mentalidade não se esquecer do que você está dizendo. Então vou partir primeiro pelo princípio científico. Quando você tem uma repetição de palavras, o primeiro lugar a se instalar o que você está dizendo se chama subconsciente. Ele vai começar a reter e gravar tudo aquilo. Quando você começa a repetidamente dizer a mesma coisa, a primeira ação científica que vai acontecer é, você vai começar a sempre se relacionar com aquilo que você está dizendo repetidamente. Agora, nesse quesito espiritual, a Bíblia está dizendo, porque dizia consigo mesma, ou porque pensava, se tão somente eu tocar eu ficaria curada. Ela não estava curada, mas ela se via. O fato de nós não conseguirmos obter resultados não está ligado ao que o seu oponente está dizendo para você, e nem sobre a circunstância que se oferece a você, para te dar condições de possessão, para te dar formas de você possuir, ou qualquer outra coisa que venha se instalar no seu destino. Entenda uma coisa, o destino de alguém só pode ser alterado quando esse alguém desistir de pensar como Deus. Você não poderá alterar o seu destino e nem tampouco o seu resultado se você permanecer falando as mesmas coisas. Lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 1:10, eu oro para que todos pensem ou falem as mesmas coisas, para que não hajam entre vós dissensões, mas que todos tenham o mesmo parecer e todos tenham uma mesma forma de pensar. Por que Paulo estava dizendo isso?
Porque é necessário com que todos nós saibamos que pensar as mesmas coisas fará com que nós saibamos como conectar aquilo que estamos pensando ao nosso destino. Talvez você olhe muitas vezes em alguns cultos e pense, mas todo culto eu ouço, o melhor está chegando. Talvez você pense assim, não, toda vez a mesma coisa que vai falar, olha, Deus ele vai te dar o melhor, algo vai se manifestar, isso, aquilo, talvez você pense que isso é uma autoajuda. Mas na verdade, eu já vi muitas pessoas terem resultados, porque sempre pensaram e confessaram a mesma coisa. Paulo diz isso em 2 Coríntios 4,13. Nós temos, portanto, o mesmo Espírito da fé. Agora, por que ele diz que nós temos o mesmo Espírito? Esse mesmo Espírito, ele está falando de uma condição que te dá como permanência, ou seja, tudo que está em Deus, que é eterno, agora se manifesta em você. Então quando ele diz você tem o mesmo Espírito da fé, ele disse eu criei, por isso eu falei, ou seja, ele está falando de uma ação conjunta. Se você conseguir pensar como Deus, se você reagir mentalmente como Ele, você vai descobrir que aquilo que você fala e confessa se manifesta como Ele estivesse fazendo. O grande problema é que nós estamos alegando de que repetições são coisas de pessoas habitoladas, mas na verdade não. Quando você sabe como funciona em você, você não vai precisar confessar sempre a mesma coisa, porque senão pode virar preocupação e não fé. Mas quando você passa a treinar a sua alma, a treinar suas emoções, a primeira reação humana que vai acontecer em você é isolar qualquer tipo de manifestação científica ou corporal. Por exemplo, existe um sistema que todos nós temos que se chama sistema límbico. Esse é um estado de defesa que todo ser humano tem. Agora, quando ele se manifesta? Quando você se coloca numa posição de medo ou de ameaça. Então a primeira coisa que vai acontecer no seu sistema emocional é, o estado límbico vai dizer não vá porque não vai dar certo, não faça porque não é seu. Não vá até lá porque nada vai acontecer, ou seja, não é um estado espiritual, é um estado emocional natural. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Paulo fala para nós não nos conformarmos com o sistema. Qual é o sistema? As reações humanas que acontecem em você. Então quando ele traz a palavra em Romanos 12:2, não vos conformeis com o sistema deste mundo, ele diz, você precisa ser transformados, ou seja, sede transformados, para que vocês sejam capazes de experimentar. Essa palavra capaz eu disse ontem que significa ricanotes, e a tradução dela significa alguém que é capaz e foi apontado para fazer algo santo. Então Paulo está dizendo, olha, você foi apontado para fazer algo santo, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto que pode fazer com que você retroceda é o seu eu. E se o seu eu não se deparar com a palavra, você provavelmente não conseguirá entender aonde Deus está pensando e o que Ele quer de você. Vamos lá. Se você olhar para Romanos 12:2, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é o seu eu. Por quê? A sua fé precisa estar ligada em algo. Quando você começa a perceber que a sua alma ou as suas emoções, elas estão completamente colocadas mediante a palavra, você começará a entender que existem algumas ações que podem fazer você ter um resultado mais rápido ou um pouco mais demorado. Por exemplo, se você olhar em Lucas capítulo 13, versículo 10, eu vou dar esse exemplo para você entender. Lucas 13:10. Olha o que diz. Lucas 13:10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha ela doente há 18 anos. Olha o que diz. Ela andava encurvada de uma forma... ela andava encurvada de forma... Peraí, acho que eu me perdi. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Não está escrito isso? Agora entenda uma coisa. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos. Primeiro ponto que vai desatar o seu resultado é, a sua reação está no que Deus disse ou no que Ele te toca? E nós vamos entender isso agora. A Bíblia está dizendo de que Ele libera uma palavra para ela, mas ela precisava do toque.
Algumas pessoas ainda precisam sentir o toque, outras, por causa de uma palavra, já sabem o que querem. Existe uma relação entre o Filho e Deus, e o que vai fazer com que coisas sejam aceleradas e desatadas na nossa vida, depende muito mais da forma com que você está enxergando a maneira que Deus ele quer com que você tenha uma reação. Se você olhar a mulher do fluxo de sangue, ela diz, se eu tocar, ela se predispõe a se ver. Essa mulher precisava sentir o toque para entender que Deus queria curá-la. Um outro exemplo, Lucas capítulo 7, versículo 1, que diz o servo do centurião. A Bíblia diz que quando Jesus estava a caminho, um dos enviados chega para ele e diz, olha, eu não sou digno de que você vá debaixo do meu telhado, mas se você disser uma palavra, ele lá será curado. Na condição da manifestação da cura, muitas vezes as nossas emoções estão muito mais propensas a esperar com que Deus realize algo pessoal diante de um toque, e outras estão tão certas de que Ele se manifesta no que elas dizem. O grande problema é que muitos resultados ainda não aconteceram, porque eles estão muito mais assíduos com a relação entre você esperar um toque do que você liberar uma palavra. Algumas coisas ainda não aconteceram porque algumas pessoas estão prontas para liberar a palavra porque a sua visão já está lá. Outras estão esperando que Deus venha tocá-las para saber se algo vai acontecer. Então, quando nós olhamos a diferença entre você desatar as suas emoções diante do seu sistema emocional, você vai começar a corresponder ao ato de você ter uma manifestação completa e rápida, ou algo que vai ainda preparar você para você perceber a que momento você pode ser tocado. Entenda uma coisa, quando uma palavra começa a sair da sua boca, você precisa entender que a Bíblia é classificada por meio de Paulo dizendo, a palavra é uma palavra cheia de fé. Romanos 10:17 ele diz, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso que diz? Agora, a Bíblia diz que Paulo classifica a palavra como uma palavra da fé. Ou seja, a palavra por si só, ela já é carregada de fé. Agora, existe uma conduta que vai fazer com que você faça essa fé se manifestar de uma forma muito mais rápida ou um pouco mais paliativa, demorada. Marcos capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte, porque tudo quanto pedires orando crendo, tudo quanto pedires orando crendo, recebereis e tê-la-eis. Está escrito isso? Agora entenda uma coisa, até uma oração não sendo correspondida mediante a palavra pode fazer o diabo retardar aquilo que você está esperando. Por quê? Porque Jesus está dizendo, portanto, tudo quanto você pedires crendo. Ou seja, uma oração que coloque Deus numa situação de incredulidade é quando você fala, Senhor, você não está vendo isso, o que está acontecendo comigo? A sua crença poderá ser estabelecida perante a palavra que você está liberando. Isso pode ser um problema, ou isso pode se transformar em resultados. Então olha o que ele diz, tudo quanto pedires orando crendo, recebereis. Ou seja, quando você libera uma palavra diante até mesmo de uma oração, quando você não sabe corresponder por meio da fé, você pode colocar na sua oração um problema, aquilo se transforma numa crença. Sendo uma crença, aquilo se manifesta. Por quê? Porque a primeira pessoa que vai começar a afirmar as coisas para acontecer não é Deus e nem o diabo, é você que está falando. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a fé vem por ouvir. Então quando você libera uma palavra certa, é porque as suas emoções estão correspondendo ao que a Bíblia está dizendo. Então quando uma palavra certa começa a sair de você, a primeira perspectiva que vai gerar no mundo espiritual é o bom resultado e não o mau resultado. Por quê? Porque quando você libera a fé, você se enche dela, porque você fala e ouve, então a fé cresce dentro de você. Então um bom pensamento começa a ser transformado em você, até que as suas emoções comecem a se entender e se acostumar de que agora você só sabe falar aquilo que vai dar certo. Olha o que ele diz, põe aí por gentileza, põe aí. Portanto vos afirmo, tudo quanto pedires orando, tudo.
Senhor, minha família está doente, vai permanecer doente, sabe por quê? Porque Deus Ele não consegue compactuar vendo o resultado. Por quê? Porque a fé, ela vai fazer com que o seu pensamento entre na resposta e saia do problema. A fé começa a colocar você para começar a pensar naquilo que Deus está pensando. Ou seja, quando existe um resultado negativo que se opõe contra Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é: se a minha mente está transformada pela palavra, a minha palavra que vai sair de mim vai transformar o problema e não realçá-lo. Por que nós precisamos prosperar emocionalmente? O fato de nós prosperarmos emocionalmente vai nos dar o gatilho para entender como a manifestação de Deus ela vem diante daquilo que nós estamos esperando. Por quê? Porque uma pessoa que não consegue se relacionar com as emoções e renovar o seu entendimento na palavra, você jamais conseguirá ver a perspectiva do seu resultado, ainda que Deus esteja sendo envolvido. O que Deus precisa de nós nesse momento é que nós consigamos pensar como Ele. O que Paulo fala em Romanos capítulo 11? Ele diz: ó, quão profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Porque ele diz: quem é que sonda os seus pensamentos? Quem foi o seu conselheiro? Então, quando nós começamos a olhar para os versículos, nós entendemos que a Bíblia está nos colocando a muito mais entender como Deus está pensando. Porque quando nós entendemos a forma que Ele pensa, nós correspondemos à forma com que Ele age. Não tem como eu ter um resultado sobrenatural se eu não souber qual é a ideia de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Existem pessoas orando a oração da fé, mas não sabem qual é a vontade de Deus para aquilo. E quando você não sabe qual é o resultado de Deus para aquilo, é porque você não entendeu como a sua mentalidade tem que se comportar no meio da tribulação. Quando você começa a ter resultados, comportamentos que façam você entender como você deve entender para manifestar o seu resultado, você vai começar a perceber que no meio do caos, no meio da tribulação, no meio da enfermidade, no meio de qualquer outra coisa, o seu pensamento não vai mudar. Por quê? Porque você sabe como Deus operou naquela situação. É a mesma coisa daquele episódio de Jesus dizendo para os discípulos: olha, vamos atravessar para o outro lado. Jesus poderia ter avisado: olha, vai vir, as águas vão agitar, o vento vai bater aí, viu? Fique esperto, vou deitar, mas qualquer coisa aí vocês se seguram aí. Ele não disse isso. Ele disse: vamos atravessar. Em outras palavras, o que eu disse agora é a realidade, nós vamos chegar do outro lado. Agora, o que vai liberar o processo do seu resultado é como você está vendo a situação, e não como a situação está se colocando contra você. O que vai te dar uma diversificação do resultado ou do problema é a forma com que você se posiciona, porque todo mundo pensa que Deus age no problema. Deus age em você. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus quem opera em você, tanto querer como realizar. Não é Deus que opera no problema, Deus opera em você. Filipenses 2,13. Deus opera em você, o querer dele como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, ou seja, em outras palavras, o operar de Deus está muito mais ligado ao comportamento que você tem, reconhecendo como ele se move, do que você está pensando na situação de como ela é e como ela pode realizar. Então entenda isso, pois é Deus quem produz em você. Muitas pessoas estão achando que Deus ele vem para resolver problemas. Não, Deus ele te deu a vida. Então, na verdade, quando essa vida passa a ser exercida, o meu comportamento ele passa a ser muito mais ligado às questões do Espírito. E quando eu começo a resolver as questões do Espírito, esse é o momento que a minha alma começou a se encaixar na minha nova natureza, porque você é salvo, sua alma, seus pensamentos não. Por isso que Paulo disse: você precisa renovar. Então, quando eu renovo os meus pensamentos, eu estou renovando os meus votos com o Senhor, sabendo de que todas as promessas que Ele disse, nele eu tenho sim e um amém. Então você não precisa ficar lutando contra elas, e sim recebê-las. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: apeguemo-nos com firmeza sem vacilar naquilo que professamos, ou declaramos, ou falamos,
Pois aquele que prometeu, aonde Deus quer que você se apegue, no que você fala. Se você souber dizer a coisa certa, você saberá de que as promessas de Deus, elas vão te alcançar, não por causa do merecimento, e sim porque você se posicionou em viver na natureza que Ele te deu. Então todas as promessas, todas as manifestações que Ele tem para você, elas vão começar a te acompanhar e começar a pipocar dentro de você. Apeguemos-nos com firmeza. Aí você olha para Provérbios capítulo 4, versículo 22, Davi começa a dizer outra coisa, olha só, quer dizer a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Provérbios 4, 22, olha o que diz: pois são vida para os que encontram, o que é a palavra, e remédio para o seu corpo. O que vai fazer com que nós tenhamos resultados em nós, é a forma como o nosso comportamento espiritual, ele se manifesta diante das nossas palavras. Não tem como Deus te dar inspirações se as suas emoções não estiverem sujeitas a entender o que a Bíblia está dizendo sobre você. Por isso que Ele diz para você renovar. Quando eu renovo as minhas emoções, quando você renova as suas emoções, quando nós renovamos a nossa mentalidade na palavra, é como se nós estivéssemos fazendo um download de atualização. Você começa a olhar a palavra e você diz: bem, primeira cláusula, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Segunda cláusula, Filipenses 4,13, eu posso em todas as coisas que Ele me fortalece. Isaías 45, Ele é o Senhor que vai diante de mim, quebrando as portas de bronze, ferrolho de ferro, trazendo as riquezas escondidas. Ou seja, tem gente lutando para ser abençoada, tem outras que aproveitam a terra que tem e começam a jogar sementes. O grande problema é que nós estamos fazendo distinção. E a prosperidade emocional, ela vai empurrar você para o seu destino, para que você consiga ter como você fazer as coisas. É por isso que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear a palavra. E a semente que sai da nossa vida está completamente ligada ao que personifica Jesus, como a palavra personificada que está em Filipenses 4,19. Coloca na tela por gentileza, Filipenses 4,19, é um versículo que minha esposa ama, faz parte dela esse versículo, Filipenses 4,19. O que está escrito? Você pode ler? Agora presta atenção a uma coisa: quem é Cristo Jesus? A palavra. Quando nossa mentalidade está renovada na palavra, revelações começam a saltar dentro de nós, e aquilo começa a cair como verdade. Então o diabo não consegue mais persuadir você nas suas emoções. Sabe por quê? Porque ainda que ele levante qualquer coisa para tentar te parar, você tem uma cláusula: o meu Deus. Mas esse Deus o qual ele está dizendo é o mesmo Deus que João capítulo 1 versículo 1 diz: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio ele era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 2, no princípio ele estava com Deus. Quem? O verbo. No princípio era Deus que dava coordenada para as coisas. Versículo 3 de João 1 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, ou seja, da confissão. Por quê? Porque a mentalidade de Deus sobre o caos era: eu preciso de luz. Aonde? Na escuridão. Eu preciso de moldura. Aonde? Aonde não tem nada. Então, na verdade, você percebe que a nossa mentalidade, ela precisa estar muito mais ligada ao que nós condicionamos sobre situações, e não o diabo nem Deus muitas vezes, mas sim como você move ele. A forma com que nós condicionamos a Deus a se manifestar vai revelar a forma como nós nos relacionamos com Ele. Você vai conhecer uma pessoa quando um problema bate na porta dela, a reação que ela produz é como ela crê que Deus pode fazer. E talvez muitas pessoas coloquem Deus como alguém que não faça nada, mas na verdade não é o que Deus faz, é o que você faz para Ele agir através daquilo que você crê. O pastor disse: olha, naquele tempo eu me via nesse tempo. Eu vou dizer para você, eu aposto que agora ele está vendo um outro tempo, nesse tempo.
A Bíblia diz em 2 Pedro 3,8: não vos esqueceis de um princípio, que para Deus um dia é como 1000 anos. A Bíblia diz, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora entenda uma coisa: se Deus ele tem na palma da sua mão o tempo predestinado de um dia como 1000 anos, a única coisa que nós precisamos entender nisso é como eu confesso para ter algo, seja daqui uma semana, um mês, um ano, 3 anos, ou o tempo que eu tenho de vida aqui. Por quê? Porque Ele está no tempo todo ao mesmo tempo. Então, na verdade, o que me condiciona a ter algo é a manifestação da fé que eu tenho hoje, que eu produzo hoje, a forma com que eu penso hoje, a forma com que eu libero ele hoje. Então, a crença que você tem hoje vai te dar o resultado que você está vendo no amanhã. Você não precisa chegar lá, você precisa lançar a palavra. Quando você lança a palavra, a primeira reação no Espírito é: eu sei que isso já aconteceu. A Bíblia diz: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer. O destino daquilo que você precisa está muito mais ligado ao como você vê Deus se manifestando naquilo. Está muito mais ligado à crença que você estabelece, seja ela uma crença espiritual ou uma crença limitante. E eu vou voltar no exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela estava enferma, 12 anos, uma enxurrada de sangue, num processo de anemia profunda há muito tempo ou há muitos anos. Mas ainda havia uma palavra. Por quê? Porque a visão dela mudou. Eu saí dos médicos, agora eu vou para a mão do médico dos médicos. O que vai retratar a forma com que você vai manifestar aquilo que você tem como possessão está muito mais ligado da forma que você coloca a sua intensidade em descobrir como Deus ele quer fazer. Porque na verdade você tem a vida completa dele. Segundo aos Coríntios 4,13, eu vou repetir: nós temos portanto o mesmo. A desculpa para não realizar não vem das dificuldades, vem da posição que você toma em relação a elas. Hoje eu tô ensinando mais, mas daqui a pouco eu já vou entrar no meu mover aqui. Eu preciso preparar essa pista. Por quê? Porque o diabo muitas vezes ele usa o diabo vai usar aquilo que é natural. E ele costuma pegar as pessoas 100% na sua mente. Por quê? Porque quando o problema aparece, a sua mente diz: se você passa por ele, eu fico nele. Então, na verdade, não é o problema o responsável do avanço. O problema simplesmente é o gatilho que vai mostrar se você avança ou fica. Então quando nós olhamos lá para o primeiro versículo dizendo: olha, irmão, eu oro para que tudo te vá bem, assim como prospera a tua alma. Na verdade, a prosperidade, ela já existe em você de uma forma espiritual. Efésios 1:3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ou seja, você pode acordar pela manhã ou a qualquer momento do seu dia e dizer: eu sou abençoado e ponto final. Sim, ok, maravilha, esse é o seu DNA. Agora, a manifestação desse DNA só vem quando você exercita as cláusulas que colocam você lá, ou seja, o que você confessa. Todos nós temos os mesmos músculos, quantos concordam? Alguns aparecem mais porque se exercitam, então, mas é o mesmo músculo. O DNA de Deus ele já está em você, mas a manifestação, a forma com que você vai se identificando com Ele e vai trazendo a manifestação dEle, está como você está correspondendo os seus exercícios da fé para aquilo se manifestar aonde? Na sua alma. Se você se vê muito, eu quero te dizer, você já tem muito. Não importa qual é a condição que seja, financeira, emocional, espiritual, não importa a condição. Se você começar a subjugar a sua alma, você começará a entender: olha, eu quero que tudo te vá bem como a sua alma. Se a sua alma não está bem, eu quero te dizer, o resto não estará. Por isso que Paulo nos ensina a trazer a renovação, porque essa renovação é o que vai nos dar a condição de entender: eu posso estar aqui, mas se minha mente, a minha confissão, a minha fé, a minha profissão, ela estiver lá, eu sou aquilo, não o que eu estou vivendo hoje. É como um jogador de futebol que muitas vezes, a grande maioria,
Eles nascem no meio da periferia, na beira de um córrego, chutando latinha. Mas quando eles começam a ingressar na sua carreira, a primeira coisa que eles pensam: eu vou disputar tal campeonato, eu vou ter tal casa, eu vou ter tal carro. E eles são ainda pobres. Mas a mentalidade não se encaixa onde eles estão, por isso que eles vão para outro lugar. Você só conseguirá ir para outro lugar se a sua mentalidade sair do ponto onde você está. E sabe de uma coisa, que o que eu percebo no meu espírito é que Deus, você pode se chocar com isso, é que Deus, Ele quer te enriquecer de uma forma muito rápida, a ponto de Ele começar a despertar em você ideias, a ponto de Ele começar a dar para você inspirações, a ponto de Ele começar a trazer para você conexões. E sabe o que vai acontecer? Você vai entender que o desenvolvimento do seu pensamento fará com que a bênção comece a se grudar em você, a se manifestar em você, até que você chega no ponto de começar a ver o resultado. Eu saí do 0, eu estou no 100, eu saí do 100, eu estou no 1000, eu saí do 1000, eu estou no 10.000, eu saí do 10.000, eu estou no 50.000. Por quê? Porque não há uma distinção. Deus é abençoado lá, e o que eu faço na terra? Vou ser salvo? Não! Você não nasceu para ser salvo, você nasceu para reinar. Uma prova disso, Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante. Põe na tela, por gentileza, todos nós vamos ler. Olha o que diz: portanto, não tem nenhum preocupado aqui. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, presta atenção, a preocupação não é um estado financeiro, é emocional. Quantos pobres temos aqui? Tão ligeiro demais. Presta atenção, portanto, não vos preocupeis dizendo, presta atenção, a manifestação do resultado não está no estado financeiro que você se encontra, e sim no estado emocional que você esboça. Dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Próximo. Pois são os pagãos que tratam de obter por isso, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas as coisas. Próximo. Buscai assim. Sabe qual é o momento que você deve se considerar alguém rico? A partir do momento que você diz, cara, eu vou congregar hoje. Eu vou tentar de novo. O primeiro gatilho que você precisa entender a sua riqueza está quando você se predispõe a dizer, eu vou congregar hoje, eu vou ler hoje, eu vou meditar hoje, eu vou orar hoje. O que eu percebo é que quando Jesus começa a trazer essas palavras, eu imagino, nas minhas palavras, Jesus dizendo o seguinte: vocês não imaginam quantas pessoas poderiam desfrutar do melhor e deixar de serem miseráveis se conseguissem pensar nas coisas do alto. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Seja sincero, quem quer trocar de carro? Quem quer uma casa nova? Isso não é pecado, é lícito. É para você inclusive. Eu não estou te animando não, estou falando verdades. Quando essas coisas passam a ser desejos, a Bíblia diz que o salmista Davi, ele diz algo interessante. Ele diz algo muito poderoso acerca dessas coisas, do que Jesus está dizendo inclusive. Ele fala para que nós agrademos o Senhor e Ele satisfará. Presta atenção numa coisa, Deus satisfará, não é isso que diz o salmista Davi? O Deus que satisfaz é o Deus que você carrega. Deus, ele tem satisfação em te ver prosperar, por isso que ele diz, e Deus satisfará o desejo do teu, não do dele, do teu. Presta atenção nisso agora. Quando o salmista Davi diz,
buscai o Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele está dizendo, você só precisa me buscar. O quê? Intimidade, saber o que eu faço, como eu posso te mover, como eu posso te usar, como eu posso te prosperar. Entenda uma coisa, o que você precisa, Deus se move em você, não nas coisas. E quando Ele se move em você, as coisas chegam até você. Por isso que Jesus advertiu os discípulos dizendo, buscar em primeiro lugar o reino. Por que buscar em primeiro lugar no reino? O reino. Porque quando você avalia o reino, você encontra no reino a prosperidade que você precisa nas finanças, a prosperidade que você precisa na saúde, a prosperidade que você precisa nas emoções, a prosperidade que você precisa para sua família, para sua empresa, para qualquer coisa. Por quê? Porque no reino, quando você entrou para esse reino, você entrou na porta do outro mundo, aonde não há escassez para o que você precisa. Não tem como Deus não fazer se você for fiel a Ele. O problema é que Deus não vai ungir preguiçosos. Então algumas pessoas vão começar a avançar, a enriquecer, e outros vão dizer, Deus está muito mais ligado nele porque ele serve na igreja, porque ele é amigo do pastor. Não! É porque ele decidiu entrar num ponto de intimidade que ele consegue acessar as coisas que já são deles. Deus te deu acesso. E quando você começa a se conectar de uma forma tão íntima, você começa a ter acesso. Espera aí, eu estava no vermelho esse tempo todo? Não, você não pegou isso. Eu estava doente até hoje. Ah não acredito. Por quê? Porque quando você encontra o acesso, você deixou de estar num lugar onde viviam pessoas como pagãs, e você passou a confiar em alguém que sabe do seu destino melhor do que você. Mas quando você pega esse acesso, esse é o lugar aonde dará o exato momento que você vai começar a descobrir, eu já tinha e não desfrutava. Foi como aconteceu com Pedro. Eu vou começar a encerrar minha mensagem. Foi como aconteceu com Pedro e toda a multidão, lá em Lucas capítulo 5. Que quando Jesus ele chega perto do lago de Genezaré, a Bíblia diz que eles já lavavam as redes, ou seja, o que me dá a entender, acabou o expediente, sim ou não? O pescador lavou a rede, finishing. E a Bíblia diz que quando eles estavam ali exaustos, em primeiro lugar a Bíblia dá indício que ele estava exausto, pela confissão de Pedro. Ele estava cansado e emocionalmente desgastado. Não há quem fique virado a noite toda que emocionalmente também não fique. Não é só físico. Mas a Bíblia nos dá um ensino poderoso sobre isso, porque a Bíblia chega até Pedro e ele ocupa um dos barcos de Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer um aumento na sua vida, a primeira coisa que precisa mudar é a prioridade. Pedro poderia ir embora, mas ele decidiu ficar. E quando Jesus ele pega o barco de Pedro, eu fico imaginando, olha, posso pegar seu barco? Você me empurra até lá que eu preciso falar com essa multidão aqui. E a Bíblia não diz o que ele ensinou, diz que ele ensinou, mas não o que. E quando Jesus retorna, o que eu acho mais interessante nisso tudo, é que quando ele retorna, ele chega para Pedro e diz assim, agora, afasta o seu barco para as águas mais profundas, para a pesca. A primeira indignação de Pedro foi, Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, olha, em outras palavras, na minha palavra, tá? Na do Mateus, a Bíblia não diz exatamente assim. O pescador sou eu sei que esse horário não tem peixe. Mas tem uma coisa, pode não ter, mas a sua palavra vai trazer. A condição de Pedro começa a mudar quando as emoções dele começam a ser contrariadas. Por quê? Porque era a hora de ir embora, ele decidiu ficar. Para que você tenha uma colheita extraordinária, você precisa começar a mudar a forma com que você pensa sobre aquilo. Por quê? Porque se você pensa até 10, Deus não é até 10, você sim manifesta Ele até 10.
Então quando Pedro começa a se deparar com aquilo que Jesus disse, olha, faça o teu barco, ele diz, Senhor, mestre, tendo ficado a noite toda, não peguei nada, mas tem uma coisa, sob a tua palavra. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes para a pesca. Entenda uma coisa, Deus ele sempre vai te dar uma palavra que vai autoligar aquilo que ele disse para a sua realidade e a sua manifestação. Se ele te disse que ele vai te prosperar, se prepare para ver coisas incomuns. Se ele te disse que vai te enriquecer, comece a ter atitude de rico. Se ele disse que ele vai manifestar aquilo que você espera, se veja manifestado. Então ele vai e empurra o barco. Eu fico imaginando tudo dizendo, ixi, esse cara é louco. E endoidou. Uma pessoa que endoida por onde? Pela atitude ou pelo pensamento? Pelo pensamento, ok. Quando você começa a sair da sua razão, que é aonde se encontra o seu limite humano, o seu estado emocional humano, e você começa a entrar na palavra, seu pensamento automaticamente vai te dizer, não vai dar certo. Você não pode. Não é para você. Você não tem condições. Você não tem dinheiro. As suas emoções falarão essas primeiras coisas. Mas quando você ousar fazer, o teu espírito vai condicionar você a dizer para a sua alma com a sua ação, não mais com o seu pensamento. Meu Deus. Pega isso agora. Por que eu disse sobre ação e não pensamento? Porque Pedro não pensou duas vezes, ele simplesmente empurrou o barco. E quando ele empurra o barco, as emoções dele ficam para trás, o conhecimento profissional fica para trás, as razões ficam para trás. Por quê? Porque ele estava empurrando para uma palavra que estava dizendo, se você chegar lá, você vai encontrar o que você precisa. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que o dobro. Quando Pedro chega no cenário por causa da obediência do comando da palavra, o dobro se manifesta. O problema é que quando nós não renovamos a nossa mente, nós acreditamos que Deus ele tem para nós a provisão e não a superabundância. A provisão vem até quando você toma leite, até quando você não conhece a Deus, mas você passa a depender dele. Essa é o estado da provisão. Mas quando você conhece as armas que você tem por meio do pensamento, a sua prosperidade emocional vai começar a colocar você saindo da provisão e entrando na abundância. Por quê? Porque provisão é a conta certa. A abundância é o que sobra. Lembra da viúva de Sarepta? Ela chega, ela tinha a provisão para aquele momento. 3 galhos, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou comer, eu e ele vamos morrer. O que você quer, profeta? Deixa eu te dizer uma coisa, faça primeiro para mim. E depois farás, havia uma palavra, o depois. Por que o depois? Porque a ação vem primeiro. Você não entendeu ainda, a ação vem primeiro. O depois é o que vem na recompensa de enxurrada de coisas por causa da tua ação. Então ela vem e faz primeiro para ele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quero mexer com você, sim ou não? Então ela faz primeiro para ele, não levando em consideração o que não tinha mais para ela e para o filho. Agora era para o homem de Deus. Mas o homem de Deus carregava uma palavra de Deus. Pega essa. Quando ele libera a palavra, a Bíblia diz que ela e o filho comem até que venha a chuva sem acabar. Ela sai da provisão e ela entra na abundância. Por quê? Porque ela pega a mentalidade dela e diz, nas minhas palavras, eu imagino ela pensando, quer saber de uma coisa? É o que eu tenho. O que eu tenho é natural, o que ele tem é espiritual, a palavra. Todas as vezes que você começar a se deparar com as suas condições acabando, você precisa entender que Deus ele vai fazer com que você libere uma palavra mediante ao que ele pensa sobre aquela situação. Meu Deus do céu. Você precisa pegar a palavra e você condicionar o que Deus está pensando
Porque quando você pega a palavra e você condiciona o que Deus está pensando, você nunca vai ver Ele tendo falta, você nunca vai ver Ele enfermo, você nunca vai ver Ele triste, você nunca vai ver Ele sem nada. É por isso que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança é no pensamento. Você começa a reger o pensamento, a atuação do Espírito começa a empurrar você, até que aquele pensamento comece a se manifestar de uma forma tão poderosa, que o teu Espírito começa a manifestar aquilo que o seu pensamento não está mais te segurando. Então Pedro volta, mas antes de voltar ele diz: eu preciso de ajuda. Por quê? Porque aconteceu algo inusitado. Eu não só tenho um barco cheio, eu tenho 2. Me ajude, o meu barco está afundando. Sabe o que acontece? O dobro. Se você quer tocar numa unção sobre cura, peça para alguém impor as mãos sobre você e você verá o resultado daquilo se manifestando. Se você quer tocar também na unção de alguém, de alguma forma, invista dinheiro. Se você quer tocar de alguma forma, você precisa ter contato com aquilo. Pedro teve contato com as águas, mas havia uma palavra no princípio: tenham eles domínio sobre os peixes. Então o domínio do peixe não estava sobre Jesus, estava sobre alguém que correspondesse à palavra. Porque no princípio Deus deu a ordem para a prosperidade alcançar o homem e seguir o homem. Façamos o homem, Gênesis 1:26. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. Primeira cláusula: eles terão domínio sobre os peixes do mar. Por que Pedro pescou? Ele pesca porque havia uma palavra sobre ele: você tem domínio. Você precisa pegar o seu dinheiro e olhar assim: olha, eu tenho domínio sobre você. Você não vai me segurar para fazer qualquer outra coisa. Eu vou semear. Sabe por quê? Porque quem domina você sou eu, não você a mim. A prosperidade emocional fará você começar a largar de lado coisas que para você eram prioridades, mas para Deus são consequências daquilo que você crê. Quando você começa a perceber de que Deus ele tem uma consequência de coisas, a única coisa que você vai se preocupar é: eu preciso ir cultuar, eu preciso orar, eu preciso cantar, eu preciso me entregar. Sabe por quê? Porque as demais coisas, elas vão me seguir. Por quê? Porque eu sou acrescentado. Sabe o que é acrescentado? É ter um acréscimo. Eu acho que você ainda não entendeu. Se você quer ter um acréscimo, esse é o momento de você começar a dar ordem para qualquer área da sua vida, seja enfermidade. Então é o seguinte: eu estou com dor, eu vou começar a me comportar como alguém que não tem, eu vou andar. E sabe o que acontece? No meio do caminho, a sua fé começa a estabilizar os seus passos, até que o seu comportamento ou o sintoma que você tinha começa a se esvair por causa da palavra que você disse lá atrás. Aonde eu posso encontrar o que eu preciso? Diga: em mim. Você encontra em você. Você encontra em você. É por isso que muitas pessoas, não vocês, não nós, estão confusas. Porque nunca sabem quando vai dar um gatilho para o boom, para o up. Por quê? Porque a mentalidade dela acorda: preciso pagar aquela conta. A mentalidade dela: ixi, eu não vendi ainda. A mentalidade dela acorda: ixi, agora, vai vencer amanhã. A prioridade dos pensamentos darão as consequências dos resultados. Não vou te animar, mas eu não consigo enxergar uma pessoa lisa aqui. Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 28, que nós teremos para emprestar, mas não para tomar emprestado. Obrigado, amor. Não é puxando o saco não, obrigado, amor. A Bíblia diz que nós daremos, nós emprestaremos, mas não tomaremos. Sabe qual que é a maior alegria do resultado de alguém que é correntista? É que quando ele sabe que ele deposita, ele sabe que ele vai ter para sacar.
O problema é que nós esperamos com que Deus dê coisas, quando na verdade Ele diz que a semente sai daqui do que você fala, ou do que você faz. O semeador saiu a semear. Aonde isso impacta no nosso destino? Quando você faz coisas que as suas condições não lhe permitem, esse é o primeiro sintoma de que você não pensa mais como você pensava. E eu vou encerrar em Gênesis, se você puder abrir, Gênesis 30. Eu vou encerrar com isso. Versículo 25. Depois que Raquel deu luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Versículo 26. Dei-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. 27 diz: mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por conta de você. Presta atenção nisso, ele diz: o Senhor me abençoou, mas o canal da bênção era um homem. O problema da escassez é encontrar alguém que não sabe lidar com a riqueza. O grande problema de pessoas emocionalmente deturpadas é porque não sabem como lidar com a situação, lidar com o comportamento, lidar com as suas armas. Então olha só, Labão ele diz: olha, eu quero que você fique. Por quê? Porque eu tenho sido abençoado. Por quê? Porque você está aqui. Então na verdade o que me dá a entender que a terra é o lugar onde você tem como se divertir para enriquecer. A terra é o lugar escolhido que Deus te deu. Para quê? Para você reatar a forma dele pensar. Por que reatar? Porque Adão e Eva, eles negociaram. Então eles se perdem num pedaço de terra. Abrão, por ter uma mentalidade desenvolvida, ele prospera na terra toda. Então não é o tamanho nem o lugar, é como você se comporta, como você pensa. Então entenda isso. Se Labão diz: olha, eu preciso que você fique, porque por meio de você, o que acontece com Jacó é o que Deus diz por Abraão: por meio de você serão benditas as famílias da terra. Que famílias? As que crescem. Se eu e você somos aqueles que creem, então significa que a nossa mentalidade chegou num ponto de loucura espiritual. Por quê? Porque a situação muitas vezes não condiz com o que eu creio, mas o que eu creio vai dizer como a situação vai ficar e não como ela é. Então presta atenção nisso. 28, e acrescentou: diga o seu salário e eu te pagarei. Imagina chegar uma pessoa e dizer assim: olha, quanto você quer? Dá seu valor aí, eu vou te pagar. Imagina. Agora presta atenção nisso. Por que ele fez essa oferta? Porque o que Jacó carregava era maior do que o dinheiro que ele tinha. Agora entenda uma coisa: o que você carrega é maior do que a situação que você vive. O que você carrega é mais do que o dinheiro que você tem na conta. O que você carrega é além da saúde que você tem. Então olha o que ele diz aqui, continuando, 29. Jacó lhe respondeu: sabe quanto trabalhei para você, e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O que me dá a entender essa mensagem, eu já preguei ela, tem uma mensagem só sobre esse texto, mas eu estou reduzindo aqui para encerrar. É que a bênção do Senhor, ela não se restringe a um lugar, a uma pessoa. Ela só se restringe sobre alguém que não sabe o que tem por direito. Ela existe, mas se eu não sei como, então eu não manifesto. Mas eu sou rico. Mas o resultado muitas vezes pode ser de pobre. Mas eu sou rico. Então olha o que ele diz. Eu vou encerrar aqui, estou encerrando. O pastor me disse até umas 8h30 ontem. O pouco, 30, o pouco que você possuía antes da minha chegada. 30. O pouco que você possuía antes da minha chegada,
aumentou. Quando você lê tudo aquilo, quando você vem semear e dizimar, aquela confissão de fé que já vem, desde que eu conheço aqui Pirituba, bênçãos e aumentos, você não está fazendo porque é um ritual. Você faz porque essa é a confissão da sua vida. Antes da minha chegada, aumentou extraordinariamente, pois, de fato, o Senhor te abençoou. Não era Labão que estava sendo abençoado, que foi abençoado. Jacó foi abençoado, e por causa de Jacó, Labão pegou a casquinha. Meu Jesus Cristo, vamos lá. Vamos lá, extraordinariamente, pois de fato o Senhor te abençoou, depois que vim para te servir. Contudo, quando trabalharei em favor da minha própria família, próximo. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Jacó disse: não me dê coisa alguma. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com a seguinte questão: hoje, por todos os seus rebanhos, hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Ele retira então os salpicados e malhados e traz para ele. E a minha honestidade dará testemunho de mim no meu futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerar roubado. Ou seja, em outras palavras, os brancos ficam com você, me dá os salpicados e malhados. Olha isso. 34, e disse Labão: de acordo, seja como você disse. 35, naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintadas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Ou seja, ele faz uma separação, certo? Jacó pegou, olha agora, e afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos. Olha agora a inspiração por causa da bênção. Jacó pegou os galhos verdes de estoraque, amendoeiro e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Olha agora, depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados e salpicados. Agora presta atenção nisso. Ele pega rebanhos brancos, ele descasca a madeira, ele pinta a madeira, ou seja, ele começa a fazer listras. Quando os rebanhos começam a beber água de frente daquelas madeiras listradas, a Bíblia diz que eles começam a se acasalar, e os filhotes começam a nascer listrados por causa do que Jacó desenhou. O que me dá a entender que Jacó teve uma inspiração mental diante de uma direção espiritual. Então ele que deu o destino de quanto ele daria. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. Mas a bênção, ela vai exigir de mim e de você a forma de como pensar para prosperar. Então a Bíblia diz que ele começa a colocar os galhos, para quê? Para que os animais nascessem segundo os galhos que ele tinha pintado. Em outras palavras, ele muda a genética dos animais por causa de um pensamento. As pessoas só vão ficar pobres porque querem. Porque quando há uma inspiração do Espírito dentro de você, quando uma informação do teu espírito sobe, esse é o momento que você está dizendo: vai ser da forma que eu estou vendo. Ministério de Música, suba aqui por gentileza, presta atenção nisso. E a Bíblia diz: e se acasalavam-se diante dos galhos, e geravam filhotes listrados e salpicados. Presta atenção, tem como mudar a genética? Não tem. Mas ele pinta o cenário para que a genética siga aquilo que ele tinha dado como ideia.
O tanto que você decide se inspirar para manifestar é o tanto que você crê que Deus ele te deu poder para fazer aquilo. Meu Deus, é por isso que nós precisamos entender a riqueza. Ela é algo consequente daquilo que eu penso, daquilo que eu manifesto, daquilo que eu creio. Não está ligado ao meu patrão, não está ligado à empresa, não está ligado às minhas condições, está ligado do que eu carrego. É o que você carrega. Você tem que acordar amanhã e dizer: segunda-feira, eu estou pronto. Eu estou pronto. Você tem que acordar amanhã e dizer: segunda-feira eu estou pronto. Semana, me segure. Se prepare, estou na área. A conta acumulando lá, pega aquelas contas e diz: ei, acabou hoje. Acabou hoje. Você não tira o meu sono. Conversa com a conta. Jesus falou com árvore. Jesus falou com árvore. Ninguém mais em tempo algum, Marcos 11:14, ninguém mais em tempo algum coma fruto de você. Se Jesus falou com árvore, por que você não fala com conta? Com o corpo, com as emoções, com a conta, com o progresso. Para de falar do problema, fala do que resolve ele. Tudo quanto pedires orando, crendo. Ai Senhor, você não está vendo que está cheio de conta? É, realmente, você está fazendo uma oração que você crê no tanto de conta que você tem. Mas quando você muda, peraí, a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Pega aquela conta e diz: ei, o meu Deus, ei, o meu Deus, ei, o meu Deus, ei, o meu Deus. O meu Deus, segundo as minhas riquezas, Ele há de suprir cada uma de vocês, viu? O problema é que ainda algumas pessoas, Deus está me dizendo aqui, algumas pessoas estão pensando ali, acho que é fácil. Ele não está na minha casa, ele não está no meu contexto. Realmente, eu não estou no teu contexto, mas Deus está lá. E se você souber as armas que você tem, o seu contexto para de mandar nas suas emoções. Acorda! Quando você começa a falar com o seu contexto e você começa a trazer o reino para lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo. Colossenses 3:1. Na tela. Me senti agora do jornal. Põe na tela. Colossenses capítulo 3, versículo 1, por favor. Em nome de Jesus, amém. Portanto, visto que fosse ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu fico imaginando Deus agora. Vou fazer um teatro. Já fiz parte do teatro da minha igreja lá há sei lá quantos anos. Um monte de anos aí para trás. E no teatro, mais ou menos, você incorpora o personagem, sim ou não? Tem uns que até exageram. Diabo, você perdeu. E aí tem alguma coisa contra o irmão, aproveita e... Não, mas não faça isso. Presta atenção. Assentados com Cristo. Eu fico imaginando Deus Pai. Eu fico imaginando o Senhor. Eu fico imaginando a majestade lá em cima, dizendo assim: peraí, eu estou dentro dele, eu estou dentro dela, e eles não conseguem nos ver ali. Eu fico imaginando eles olhando assim, cara, eles foram ressuscitados. E na ressurreição, quando ele diz se já fossem ressuscitados, ele está falando sobre alguém que foi justificado. Agora você vive no ministério de justiça. Sabe o que é o ministério de justiça? Ou ser justificado? É alguém que já não tem dívida mais com alguma coisa. Ou seja, o tempo da escassez acabou, o tempo da enfermidade acabou, ou seja, o tempo da miséria acabou. Sabe por que tudo isso acabou? Ele fala como se fosse fácil para ele. Não é que é fácil para mim, é fácil para Deus que me condicionou a viver isso. Mas a condição de eu viver isso depende do comportamento que eu gero em relação às minhas confissões e às minhas crenças. Para quê? Para que a minha mentalidade ela consiga alcançar a natureza que eu tenho hoje.
Por que que Paulo diz para você renovar? Porque o seu pensamento muitas vezes não alcança a sua nova natureza, mas a palavra, quando entra em você, renovando sua mente, o seu pensamento começa a se equiparar à natureza que você tem hoje. Então, ao invés de dizer contra, eu sou próspero, ao invés de dizer de enfermidade, eu sou curado. E aí você começa a trazer a inversão dos valores. Quais valores? O diabo dizia, agora Deus diz. Deus do céu. O diabo dizia, mas espera aí, não importa mais o que ele disse. Sabe por quê? Porque eu saí do império, agora estou no reino. Colossenses 1:12, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou. A oração de alguém que crê mais na enfermidade é aquele: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Senhor, olha, eu estou duro. Senhor, eu não estou trabalhando. Senhor, há alguma coisa ainda? Tem alguma coisinha para mim aí? Essa é a oração da crença errada. Por quê? Porque você não consegue se ver onde Deus te vê. E eu imagino ele, não, peraí, eu não estou vendo a conta, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. Eu não estou dizendo que não existe a conta. Eu estou dizendo que ele não para por ela, porque às vezes Deus se transforma na conta da luz. Deus às vezes se transforma na prestação do carro. Deus às vezes do tamanho da conta de água. Deus às vezes do tamanho do aluguel. E Deus não é isso, gente. Esse tipo de oração muitas vezes não funciona. Por quê? Porque eu te vejo próspero, eu te vejo justificado, eu te vejo, meu Deus do céu, eu te vejo vencendo, eu te vejo de glória em glória. É essa mentalidade que Deus tem. Mas para que nós alcancemos essa mentalidade, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 16, se não me engano, que nós temos a mente de Cristo. Para eu chegar a entender essa mente de Cristo, não é porque eu vou ter ainda, nós já temos. Mas nós precisamos manifestar a mente de Cristo. Quando essa mente é manifesta, sabe o que acontece? Você sai do 100 para o 1000. Você sai do 1000 para o 5. Do 5 para os 10. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou pegando pesado e repetindo algumas coisas? Porque a mente de Cristo, ela te condiciona a pensar como Ele. Quem corria atrás de milagres, os discípulos ou Jesus? Quem? Os discípulos. Senhor mestre, vamos afastar o povo. A hora já é avançada para que eles comam, descansem nas cidades circunvizinhas. 5.000 homens tirando mulheres e crianças. O que tem disso aí? Ah, tem um garoto ali, 5 pães e 2 peixes. Mas você acha? Isso aí não dá para nada. Só Pedro come tudo isso aí. Não, traz aqui. Em outras palavras, eu fico imaginando Jesus falando assim: ó, vem cá, você está andando comigo? Deixa eu te ensinar a pensar como eu penso. E a Bíblia diz que ele começa a render graças. Por quê? Porque a mentalidade dele não estava em dispersar eles, estava em prosperar eles. Como que é prosperar? Dando 5 pães e 2 peixes? Não, dando instruções para eles moverem milagres. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus disse para ele: dai vocês a eles de comer. E eles questionam: mas como vamos dar se temos apenas 200 dinheiros? E ele olha, tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Ele diz: traz aqui. E aí esse é o momento que ele começa a multiplicar. Mas por que ele multiplicou? Porque ele esperava com que os discípulos tivessem a ação de crer na multiplicação. Como eles não tinham, Jesus veio e multiplicou. Por quê? Porque eles já tinham sido autorizados a fazer coisas. Eles já tinham sido. Lucas 10:17, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum dano lhes fará. Ou seja, eles não fizeram porque não criam, mas eles eram autorizados para fazer. Aonde eu quero chegar? Que nós somos autorizados. Então a Bíblia diz que ele começa a multiplicar. Ele distribui o cesto, você sabe bem disso, você é um bom de Bíblia. E a Bíblia diz que sobram 12. Mas como é que 5 pães e 2 peixes alimentam mais de, imagino eu, 10.000 pessoas? Pelo simples fato de entender que a mentalidade de Deus nunca vai se condicionar à necessidade, e sim ao propósito. Você quer enriquecer? Você quer ter um ano 2022 tranquilo de conta, tranquilo essas coisas aí, tudo que vai ferver muitas vezes a cabeça? Começa a pensar como Ele. Porque é o teu descanso que é o termômetro para dizer se Deus age ou não. É o seu termômetro que mostra o quanto de crença você estabeleceu sobre aquele problema.
Porque na verdade a nossa mentalidade, quando está na palavra, ela nos designa a se colocar e se posicionar na resposta e não mais no problema. Fique em pé, por favor. Você sabe, a hora que eu entrei aqui, aquele rapaz de blusa listrada, camisa listrada e boné, ele que está conversando ali no fundo, isso. Quando eu entrei aqui, não, pode continuar na mesma vibe, por gentileza, Guto. Daqui a pouco a gente já vai com tudo pra cima. Eu tenho que acelerar aqui, eu tenho 15 minutos. Você sabe que quando eu entrei aqui, Deus me falou algo sobre você e eu não vou errar, pode ficar tranquilo, eu estou debaixo do Espírito. Deus me disse que esse é o momento de você começar a descobrir o que Ele tem pra você. Deus estava me mostrando que Ele quer te impulsionar para um tempo aonde você venha ter um mergulho tão profundo que você vai descobrir coisas que serão fáceis de manifestar por causa da unção que você tem. E esse é o momento aonde um start da parte de Deus começará a levar você para um tempo onde você vai descobrir coisas ainda maiores e mais poderosas. Sabe por quê? Porque existe um propósito, um chamado e uma unção sobre tua vida que vai fazer com que você desate alguns nós e corra velozmente a sua carreira. O Senhor nessa noite está fazendo você se lembrar de quantas vezes Ele disse para você ir, de quantas vezes Ele disse para você fazer. E eu vou te dizer mais, nesse tempo Ele vai superabundar sua vida de uma forma tal que você vai ver coisas tão poderosas da parte dEle se manifestar nesse ano de 2022. 2022 será o ano da virada para você, em todas as áreas, em todos os níveis, até que você veja a superabundância de Deus se movendo de dia em dia sem parar. Unção, pega ele, unção! Pega ele, unção! Pega ele! Pega ele, unção! Pega ele! Pega ele agora, 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 agora! Ei, xarabá, catalabá, Joe! Mandaiadoro, gotorobosh! Pega ele, unção! Pega ele, unção! Pega ele! Oh! A unção está te tocando aí, jovem! A unção está te tocando. A unção está te tocando. E você vai sair daqui embriagado. Pastor Ricardo, coloca a mão sobre ele, rápido, rápido. Põe a mão na cabeça dele ali. Compartilha algo com ele agora, agora, agora. Embriagado, 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 embriagado. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Aumenta a intensidade, pode aumentar. Há um sopro do Espírito aqui. Há uma onda sonora. Há uma onda sonora do Espírito aqui. Vem aqui, não, ele. Vem cá. Acompanha ele. A hora que ele tocar em mim, a hora que o Senhor tocar em mim, a unção vai te tocar de forma poderosa. Pega da unção, 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 pega da unção. Maicon, você é Maicon, vem aqui. Há uma unção disponível para
você. Há uma unção disponível para você. Michael, pega. Pode continuar. Para não, pelo amor de Deus, para não. O ambiente está propício. Para coisas maiores do Espírito acontecerem. Sejam inspirados. A minha unção, ela está sendo intensificada para esses últimos dias. E quando ministrar a minha palavra, muita graça e sabedoria vai sair como uma grande cirurgiã. Suas mãos, por favor. O seu corpo está sendo tocado agora pela glória de Deus. A glória de Deus em manifestação está tocando o seu corpo nessa noite. E eu vou te dizer, Ele está te impulsionando para vivenciar algo extraordinário durante esses dias. Deus está movendo lá enquanto você está aqui. Há um mover de Deus lá na sua casa. Deus está trazendo um tempo onde Ele está alinhando coisas para viver um futuro extraordinário. Pega! Vem aqui, levante suas mãos, por favor. Levante suas mãos. Pai, obrigado pelo teu poder condicionando ele para viver uma etapa nova no ministério, aonde Deus, Ele vai te impulsionar a pregar uma palavra tão indelével, que você vai ver graça, revelação em favor dele, unção. Pega ele, agora. Mota, dê a mão pra Jéssica, por gentileza. O qual nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Há um tempo de favorecimento, aonde Deus está esticando o tempo de ministério, chamada. Mas será tão poderoso, que quando vocês pararem para pensar, vocês vão olhar e vão dizer: meu Deus do céu, só podia ser um milagre, mas o que nós estamos vivendo hoje é algo extraordinário. Pai, obrigado pela tua unção sobre a vida dela, unção capacitadora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero reafirmar: você tem uma capacidade sobrenatural para exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Unção capacitadora.
capacitadora para fazer. Deus está me dizendo, o que é, papai? O que é? Tem uma mulher aqui que está com caroço no seio. Eu não estou aqui para te envergonhar, mas estou aqui para te dizer que Ele pode te curar agora instantaneamente. A ponto de você comprovar que esse caroço vai sumir agora, instantaneamente. Existe uma unção de curas e milagres sobre minha vida, e eu quero dividir isso com você, para que você veja o seu corpo são a partir de agora. Eu não vou me demorar, não vou orar por você no final, não posso fazer isso, eu tenho que aproveitar essa unção que está aqui agora. Por favor. Será rápido, você vai ver o agir de Deus, o agir de Deus, o agir de Deus. Eu não posso, gente, presta atenção numa coisa, ser curado de graça instantaneamente. Quer mais do que isso, só um cafezinho, no final tem lá no fundo, mas agora não. E ainda vou pedir para uma mulher apalpar você, ou você mesmo se apalpe para você ver. Quem é? É tu? Você consegue sentir a hora que você põe a mão? Consegue? Ok. Meu Jesus Cristo, é isso mesmo. Viviane, vem aqui por gentileza. Coloque a mão, mostre para ela. Deixa ela sentir primeiro. Quando você sentir, você me fala. Por favor. Tá, mas você sente, não sente? Se você apalpar agora, você sente, não sente? Coloque a mão na direção onde ela te mostrou. Meu Deus do céu. Olhe para mim por gentileza, não fale nada, só olhe para mim, olha o que vai acontecer. Pode tocar agora, você pode tocar. Você pode tocar com toda a sua força. Você pode tocar. Tá queimando aí, tá queimando, sabe por quê? Porque ele diluiu, ele desapareceu. Pode tocar, pode tocar. Pode tocar. Sente alguma coisa? Sente alguma coisa? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Ela. Aqui, ó. Não, isso, vem. Vem aqui. Vem cá. Você vai ter sua resposta agora. Papai me disse aqui. Há um novo ciclo se iniciando sobre a tua vida hoje. Há um novo ciclo se iniciando sobre a tua vida hoje. Olhe para mim, eu vou te dizer, e vai ser fatal o que eu vou dizer para ela aqui. Papai me disse aqui.
ninguém poderá fechar portas. Papai está me dizendo aqui, eu não vou errar, porque eu estou debaixo do Espírito. Eu naturalmente posso errar, pelo Espírito não. Ninguém fechará as portas. Não se preocupe, vá para casa em paz, porque todas as coisas já deram certo. Não se preocupe por causa de portas, elas não se fecharão diante de você. Grave esta palavra, elas não se fecharão diante de você. E como profeta do papai eu te digo hoje, ele há de superabundar você, a ponto de trazer para você honra. Tem uma palavra escrita em cima de você, honra. E Deus, ele vai te honrar perante pessoas que se levantaram para tentar te tirar. Pega. Se prepare para a honra. As portas não se fecharão diante de você. Não se fecharão diante de você. Elas estão proibidas de se fecharem. Se Deus é por você, quem será contra você? Ingrid, vem aqui por favor. Venha com a mão levantada, por gentileza. Venha com a mão levantada. Cadê Lelo? Cadê Lelo? Lelo, come here. Dê a mão para ela, por gentileza. Deus está empurrando vocês para viverem o que vocês não viveram financeiramente nesse tempo. E sabe de uma coisa? Eu vou dar um exemplo. Existe uma casca do ovo que está se rompendo. E quando essa casca se rompe, você consegue ver aquilo que te limitava. Coisas que te limitam estão dentro da casca. Quando ela se rompe, você vê coisas ilimitadas. Deus vai fazer vocês enxergarem coisas além do que vocês estão vendo. 2022 será um ano de muitas recompensas da parte de Deus. E Ele vai superabundar de uma forma tão extraordinária sobre a vida de vocês, que vocês encontrarão favores de Deus. Serão coisas muito fáceis de acontecer. Só mantenham o pensamento cativo a Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 10 versículo 5 diz: e destruímos. Quem destrói? Diga, nós. Destruímos todos os conselhos que se levantam com pretensões contra o conhecimento de Deus, e levamos o nosso cativo a Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: quanto mais você ousar a pensar, a esticar a mentalidade, mais Deus vai te dar um pavimento a mais para você pisar. Eu quero te provocar hoje como profeta. Ouse a pensar mais. Ouse a pensar mais, Lelo. Ouse a pensar mais. Ouse a pensar mais. Saia do contentamento e vai para o extraordinário. Sai do contentamento e vai para o extraordinário. Deus vai fazer você experimentar de coisas maiores. E você vai provar disso em 2022. Se você não se contentar, Deus vai te impulsionar para você ver o mais, a sobra, oh aleluia, o extraordinário, a ponto de você ver coisas tão grandes sendo tão fáceis. Papai, obrigado. Papai, obrigado. Papai, obrigado por eles bebendo dessa atmosfera aqui, dessa unção. Prospere, 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 prospere. Você não disse, Ingrid, que queria dar o maior dízimo? Então, seja feito conforme a tua fé. Conforme a fé. Conforme a fé. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela mensagem, pela revelação, pela manifestação. Nós estamos entrando numa semana onde respostas começarão a aparecerem repentinamente.
autoridade. Respostas aparecerão de forma repentina. Eu vou tentar mais uma vez. Respostas aparecerão de forma repentina para você. Quando você menos esperar, alguém vai ligar. Para alguns, presta atenção nisso, você vai se lembrar e vai dizer aqui nos próximos cultos. Para alguns, ei, eu preciso urgentemente fazer um pix para você. Para outros, ei, eu preciso que você venha aqui, eu tenho uma proposta a te fazer. Deus vai nos conectar nessa semana, isso é profético. E vai acontecer, não tenho medo de errar, debaixo do Espírito. Deus vai nos conectar nessa semana. E sabe o que significa conexões? É um instrumento que liga uma parte na outra, isso é uma conexão. Você é o alvo em que Deus está apontando para ser inspecionado, direcionado por pessoas, por oportunidades, por abundância, aonde Ele vai dizer, não, se conecta ali, ó, se conecta com aquela pessoa, porque é aquela pessoa que eu quero favorecer. Deus vai te favorecer e vai começar nessa semana. Eu não estou querendo te animar, eu não preciso disso, mas eu estou falando debaixo de uma inspiração do Espírito. Deus vai te favorecer esta semana. Algumas pessoas começarão a se lembrar deste culto de domingo e vão se lembrar de que existe algo a ser manifesto através de você nessa semana. Essa semana será uma semana de superabundância. Essa semana será uma semana onde coisas serão consumadas. O diabo não vai poder segurar aquilo que Deus já disse que é teu. O diabo não vai conseguir segurar. O diabo não vai conseguir segurar. O que é seu já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Se prepare para viver o mais de Deus. Eu vou dançar. Sabe por quê? Porque eu sei que já aconteceu. Oh, xerabacatarabá, xerarabacatarabachai. Já aconteceu. 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 Eu vou descer dizendo isso. Eu vou descer dizendo isso. Já aconteceu. 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 É para a saúde, já aconteceu. É para o dinheiro, já aconteceu. Já aconteceu. Eu reitero, essa igreja cheira a prosperidade.